Eu devo estar ficando doido. Mas eu decidi tentar escolher uma magia em cada nível de magia dentro da lista de magias de mago, e classificá-la como a melhor magia de mago daquele nível. Eu devo estar lelé, tipo Felca na paródia que ele fez do Samuel. Mas é isso aí, nós vamos dos truques até o nível 9 de magia. Fala galera, o Kaji aqui. Já curte esse vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito. E clica no sininho, assim você não perde nenhum dos nossos outros vídeos. Beleza? Tudo certo? Então vamos nessa. Escolher apenas uma magia em cada nível com certeza vai deixar muita magia boa de fora. Mas o desafio é esse, então eu vou comentar qual magia eu escolhi e por quê. Se você escolheria uma magia diferente, coloca nos comentários qual seria e por que você escolheria. Magias podem ser bastante circunstanciais. E dependendo do contexto, uma magia pode ser bem melhor do que outra. Como eu não tenho um contexto específico para guiar minhas escolhas, vou tentar escolher magias que sejam poderosas ou úteis na maioria dos casos. Ou magias que sejam muito boas no que se propõem a fazer. Seja causar dano, controle de campo, debuff, etc. Dentre os truques de mago, eu escolhi o Soar os Mortos. O truque Soar os Mortos funciona assim. Você aponta para uma criatura que pode ver até 18 metros e o som de um sino doloroso preenche o ar ao redor dela por um momento. O alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência de sabedoria ou sofrerá 1d8 de dano necrótico. Se o alvo já tiver perdido algum ponto de vida, ele sofre 1d12 de dano necrótico. O dano da magia aumenta em um dado quando você atinge o 5º nível, se tornando 2d8 ou 2d12, e vira 3d8 ou 3d12 no 11º nível e 4d8 ou 4d12 no 17º nível. Este é um truque com um ótimo dano, principalmente se o inimigo já estiver ferido. Tem um bom alcance, podendo ser usado em um inimigo a até 18 metros. E o tipo de dano também é interessante, dano necrótico. Outro bom truque para dano na lista de mago é o Raio de Fogo, mas é mais comum encontrar um inimigo com resistência a dano de fogo do que a dano necrótico. Dentre as magias de nível 1 de mago, eu escolhi Convocar Familiar. A magia Convocar Familiar tem um tempo de conjuração de 1 hora. Ao conjurá-la, você ganha o serviço de um familiar, um espírito que assume uma forma animal que você escolhe entre morcego, gato, caranguejo, sapo, falcão, lagarto, polvo, coruja, cobra venenosa, peixe, rato, corvo, cavalo marinho, aranha ou doninha. Aparecendo em um espaço desocupado a até 3 metros, o familiar possui as estatísticas da forma escolhida, embora você escolha seu verdadeiro tipo de criatura entre celestial, feérico ou demônio. Seu familiar age independentemente de você, mas sempre obedece aos seus comandos. Em combate, ele lança sua própria iniciativa e age em seu próprio turno. Um familiar não pode atacar, mas pode realizar outras ações normalmente. Quando o familiar chega a 0 pontos de vida, ele desaparece, não deixando para trás nenhuma forma física. Ele reaparece depois que você lança essa magia novamente. Com uma ação, você pode dispensar temporariamente seu familiar para uma dimensão de bolso. Alternativamente, você pode descartá-lo para sempre. Com uma ação, enquanto ele estiver temporariamente dispensado, você pode fazer com que ele reapareça em qualquer espaço desocupado a até 9 metros de você. Sempre que o familiar cai a 0 pontos de vida ou desaparece na dimensão de bolso, ele deixa para trás em seu espaço tudo que estava vestindo ou carregando. Enquanto seu familiar estiver até 30 metros de você, você pode se comunicar com ele telepaticamente. Além disso, com uma ação, você pode ver através dos olhos do seu familiar e ouvir o que ele ouve até o início do seu próximo turno, ganhando os benefícios de quaisquer sentidos especiais que o familiar possua. Durante esse período, você fica surdo e cego em relação aos seus próprios sentidos. Você não pode ter mais de um familiar ao mesmo tempo. Se você conjurar essa magia enquanto já possui um familiar, você fará com que ele adote uma nova forma. Escolha uma das formas da lista acima. E quando você conjura uma magia com alcance de toque, seu familiar pode lançar a magia como se a tivesse conjurado. Seu familiar deve estar a até 30 metros de você e deve usar sua reação para lançar a magia quando você a lançar. Se a magia exigir uma jogada de ataque, você usa o seu modificador de ataque para a jogada. Tem muita magia importante para o mago no nível 1, como escudo arcano, mísseis mágicos e outras. Mas Convocar Familiar é uma magia muito útil. Ela possibilita a infiltração, coleta de informações, espionagem, comunicação, é muito versátil. E pode até ser boa em combate também. Se você escolher um familiar coruja, por exemplo, ele pode voar até um inimigo e fazer a ação de ajuda, dando vantagem para alguém atacar o inimigo. Ele não precisa permanecer próximo ao inimigo para a vantagem funcionar. Então ele pode voar para longe do inimigo depois de executar essa ação. E como a coruja não provoca ataques de oportunidade ao se afastar de um inimigo voando, ela fica relativamente segura. Mas é bom ter cuidado, pois os componentes materiais necessários para conjurar essa magia são gastos quando você a conjura. Então eles não podem ser substituídos por um foco de conjuração. Sempre que você for conjurar essa magia, vai precisar de novos componentes.
Se seu personagem vai iniciar uma viagem, é bom levar alguns a mais. Eu fiz um vídeo falando sobre foco de conjuração. É muito bom saber como essa ferramenta de conjuradores funciona. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. Apesar de não tê-la escolhido, eu quero citar aqui a magia Farpas Prateadas, que é muito forte. Eu não a escolhi porque eu não gosto de um efeito dela. Ela pode retirar acertos críticos da mesa, o que eu acredito ser algo negativo, mas em termos de poder, ela é incrível. Dentre as magias de nível 2 de mago, eu escolhi Imobilizar Pessoa. A magia Imobilizar Pessoa funciona assim. Essa é uma magia de concentração que dura até 1 minuto. Escolha um humanoide que você possa ver até 18 metros. O alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência de sabedoria ou ficará paralisado pela duração. Essa magia não tem efeito em mortos-vivos. No final de cada um dos turnos dele, o alvo pode realizar outro teste de resistência de sabedoria. Se obtiver sucesso, a magia termina no alvo. Quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível superior, você pode afetar um humanoide adicional para cada nível de magia acima do segundo. Os humanoides devem estar até 9 metros um do outro para serem afetados. Essa magia pode ser decisiva em um combate. Além de tirar as ações do adversário, ela dá vantagem para qualquer um atacá-lo. E qualquer ataque feito a 1,5 metros que o acerte é um acerto crítico. Isso é muito forte. Dentre as magias de nível 3 de mago, eu escolhi a Bola de Fogo. A magia Bola de Fogo funciona assim. Um feixe brilhante vai do seu dedo para um ponto que você escolher a até 45 metros e depois floresce com um rugido baixo em uma explosão de chamas. Cada criatura em um raio de 6 metros deve realizar um teste de resistência de destreza. Um alvo sofre 8d6 de dano de fogo se falhar na resistência, ou metade desse dano se obtiver sucesso. O fogo se espalha pelos cantos e acende objetos inflamáveis na área que não estão sendo usados ou carregados. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de 4º nível ou superior, o dano aumenta em 1d6 para cada nível do espaço acima do terceiro. Essa é clássica. E sim, tem outras magias poderosas no nível 3, mas a Bola de Fogo tem um potencial de dano absurdo, pela quantidade de dano e pela área de efeito, sendo mais efetiva contra múltiplos inimigos. Quem joga de mago geralmente fica ansioso pelo nível 5 para poder explodir tudo com ela. E claro, é a queridinha dos mestres que amam quando o grupo se posiciona na famosa formação Fireball. Dentre as magias de nível 4 de mago, eu escolhi a Invisibilidade Maior. Invisibilidade Maior é uma magia de concentração que pode durar até 1 minuto e funciona assim. Você ou uma criatura que você toca fica invisível até que a magia termine. Qualquer coisa que o alvo esteja vestindo ou carregando ficará invisível enquanto estiver com ele. Ficar invisível é um efeito muito bom para personagens frágeis como magos. Inclusive, eu diria que a magia de nível 2 Invisibilidade é imprescindível para qualquer mago que preze pela própria vida. A Invisibilidade Maior traz a vantagem de poder lutar sem ser visto, o que é muito bom, e vai deixar o mago bem mais seguro na maioria dos combates. Dentre as magias de nível 5 de mago, eu escolhi a Mão de Bigby. A magia Mão de Bigby funciona assim. Esta é uma magia de concentração que dura até 1 minuto. Você cria uma mão grande de energia cintilante e translúcida em um espaço desocupado que você possa ver a até 18 metros. A mão permanece pela duração da magia e ela se move ao seu comando, imitando os movimentos da sua própria mão. A mão é um objeto com CA 20 e pontos de vida igual ao seu máximo de pontos de vida. Se ela cair a 0 pontos de vida, a magia termina. Ela tem força 26 e destreza 10. A mão não preenche o espaço dela. Quando você conjura essa magia, você pode, com uma ação bônus nos seus turnos subsequentes, mover a mão a até 18 metros e então causar um dos seguintes efeitos com ela. Mão esmagadora. A mão tenta agarrar uma criatura enorme ou menor a 1,5 metros dela. Você usa o valor de força da mão para determinar o agarrão. Se o alvo for médio ou menor, você terá vantagem no teste. Enquanto a mão estiver agarrando o alvo, você pode usar uma ação bônus para fazer a mão esmagá-lo. Quando o fizer, o alvo sofre dano de concussão igual a 2d6 mais seu modificador de habilidade de conjuração. Mão interposta. A mão se interpõe entre você e uma criatura à sua escolha até você lhe dar um comando diferente. A mão se move para ficar entre você e o alvo, concedendo a você meia cobertura contra o alvo. O alvo não pode se mover através do espaço da mão se o valor de força dele for menor ou igual ao valor de força da mão. Se o valor de força dele for maior que o valor de força da mão, o alvo pode se mover até você através do espaço da mão, mas aquele espaço será considerado terreno difícil para o alvo. Mão poderosa. A mão tenta empurrar uma criatura a 1,5 metros dela em uma direção à sua escolha. Realize um teste com a força da mão, resistido por um teste de força atletismo do alvo. Se o alvo for médio ou menor, você tem vantagem no teste. Se você for bem sucedido, a mão empurra o alvo 1,5 metros mais uma quantidade de metros igual ao modificador de sua habilidade de conjuração multiplicado por 1,5. A mão se move com o alvo, permanecendo a 1,5 metros dele. Punho cerrado. A mão golpeia uma criatura ou objeto a 1,5 metros dela. Realize uma jogada de ataque corpo a corpo com magia para a mão, usando suas estatísticas de jogo.
Se atingir, o alvo sofre 4d8 de dano de energia. Se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de 6º nível ou superior, o dano da opção Punho Cerrado aumenta em 2d8, e o dano da mão esmagadora aumenta em 2d6, para cada nível do espaço acima do 5º. Essa magia traz ao mago novas possibilidades, pois ela lhe dá ações que usam força, que geralmente é um atributo baixo do mago, além de poder ser usada como uma ação bônus, deixando a ação padrão do mago livre para ele conjurar outras magias. É uma magia bem versátil. Em 30 segundos eu vou te falar de algumas maneiras para você ajudar a manter e fazer esse canal bombar. Uma forma de você apoiar o canal é clicando no botão Seja Membro. Ao se tornar um membro do canal, você vai contribuir com apenas R$5 por mês. Outra maneira de ajudar é clicando no botão Valeu aqui embaixo do vídeo. Você escolhe o valor e contribui através de um cartão de crédito. Se você quer contribuir de uma forma mais direta, você pode pausar esse vídeo agora e fazer um Pix através do código QR que está na tela ou no código Pix que está na descrição do vídeo. E na descrição desse vídeo tem um link para minha loja. Se você comprar qualquer um dos produtos que tem lá, eu ganho uma comissão. Vai lá conferir as novidades. Dentre as magias de nível 6 de mago, eu escolhi a Desintegrar. A magia Desintegrar funciona assim. Um fino raio esverdeado é lançado da ponta de seu dedo em um alvo que você possa ver a até 18 metros. O alvo pode ser uma criatura, um objeto ou uma criação de energia mágica, como uma muralha criada por muralha de energia. A criatura afetada por essa magia deve realizar um teste de resistência de destreza. Se falhar na resistência, o alvo sofrerá 10d6 mais 40 de dano de energia. Se esse dano reduzir os pontos de vida do alvo a 0, ele será desintegrado. Uma criatura desintegrada e tudo que ela estiver vestindo ou carregando, exceto itens mágicos, são reduzidos a uma pilha de um fino pó acinzentado. A criatura só pode ser trazida de volta à vida por meio das magias Ressurreição Verdadeira ou Desejo. Essa magia desintegra automaticamente um objeto não mágico grande ou menor ou uma criação de energia mágica. Se o alvo for um objeto ou criação de energia enorme ou maior, a magia desintegra uma porção de 3 metros cúbicos dele. Um item mágico não pode ser afetado por essa magia. Se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de 7º nível ou superior, o dano aumenta em 3d6 para cada nível do espaço acima do 6º. Essa magia causa um alto valor de dano. A média de dano se conjurada no nível 6 é 75 pontos de dano. E ela tem uma ótima progressão, ganhando mais 3d6 por nível acima do 6º. A única coisa que balanceia essa magia um pouco é que se o alvo passar no teste, ele não recebe nenhum dano. Mas cara, se não passar, a chance de morte instantânea é bem alta. Se você vai usá-la contra um boss, certifique-se de que ele já gastou suas resistências lendárias. Dentre as magias de nível 7 de mago, eu escolhi a Transformação Dracônica. A magia Transformação Dracônica funciona assim. Essa é uma magia de concentração, que dura até 1 minuto. Com um rugido, você recorre à magia dos dragões para se transformar, assumindo características dracônicas. Você ganha os seguintes benefícios até o fim da magia. Visão às cegas. Você tem visão às cegas com um alcance de 9 metros. Dentro desse alcance, você pode ver efetivamente qualquer coisa que não esteja totalmente coberta, mesmo se estiver cego ou na escuridão. Além disso, você pode ver uma criatura invisível a menos que a criatura se esconda de você com sucesso. A Arma de Sopro. Quando você conjura essa magia e como uma ação bônus nos turnos subsequentes durante a duração, você pode exalar energia cintilante em um cone de 18 metros. Cada criatura naquela área deve fazer um teste de resistência de destreza, sofrendo 6d8 de dano de energia se falhar na resistência, ou metade do dano se obtiver sucesso. Asas. Asas incorpóreas brotam de suas costas, proporcionando a você um deslocamento de voo de 18 metros. Essa magia é bastante poderosa, além de trazer a temática dracônica, que é super maneira. Ela amplia as capacidades de percepção, dano e movimento do personagem, e usa apenas suas ações bônus. Um cone de 18 metros é uma área muito grande, dá pra pegar muitos inimigos, fazendo com que ela cause bastante dano contra múltiplos inimigos. Dentre as magias de nível 8 de mago, eu escolhi a magia Clone. A magia Clone funciona assim. Essa magia produz uma duplicata inerte de uma criatura viva como uma garantia contra a morte. Esse clone é formado dentro de um receptáculo selado e cresce a seu tamanho total, atingindo a maturidade após 120 dias. Você também pode escolher que o clone seja uma versão mais jovem da mesma criatura. Ele permanece inerte e dura indefinidamente, enquanto seu receptáculo permanecer intocado. A qualquer momento após o clone amadurecer, se a criatura original morrer, sua alma é transferida para o clone, considerando que a alma está livre e deseja retornar. O clone é fisicamente idêntico ao original e tem a mesma personalidade, memórias e habilidades, mas não possui qualquer equipamento do original. O físico da criatura original permanece se ainda existir, se tornando inerte e não podendo consequentemente ser trazido de volta à vida, já que a alma da criatura está em outro lugar.
Se o seu objetivo ao se tornar um mago era alcançar a imortalidade, com essa magia você consegue. E se tiver demorado muitos anos para alcançar esse nível de poder, pode até se tornar jovem novamente. Uma preocupação importante ao conjurar essa magia é ter um lugar seguro para manter o clone. As 3.000 peças de ouro em componentes que são necessárias para conjurá-la não deve ser um problema para um mago poderoso. No mais, você ganha uma garantia de vida. Dentre as magias de nível 9 de mago, eu escolhi a magia Desejo. A magia Desejo funciona assim. Desejo é a magia mais poderosa que uma criatura mortal pode conjurar. Apenas ao falar em voz alta, você pode alterar os próprios fundamentos da realidade de acordo com seus desejos. O uso básico dessa magia é de copiar qualquer magia de 8º nível ou inferior. Você não precisa atender a qualquer pré-requisito da magia copiada, incluindo os componentes dispendiosos. A magia simplesmente acontece. Alternativamente, você pode criar um dos seguintes efeitos à sua escolha. Você cria um objeto no valor de até 25.000 peças de ouro, que não seja mágico. O objeto não pode ter dimensões maiores do que 90 metros, e ele aparece em um espaço desocupado que você possa ver no chão. Você permite que até 12 criaturas que você possa ver recuperem todos os seus pontos de vida, e você acaba com todos os efeitos descritos na magia Restauração Maior. Você concede a até 10 criaturas que você possa ver resistência a um tipo de dano à sua escolha. Você concede a até 10 criaturas que você possa ver imunidade a uma única magia ou outro efeito mágico por 8 horas. Por exemplo, você poderia deixar você e todos seus companheiros imunes ao ataque de dreno de vida de um Lich. Você desfaz um único evento recente, forçando uma nova jogada de qualquer jogada feita na última rodada, incluindo seu último turno. A realidade remodela-se para acomodar o novo resultado. Por exemplo, a magia Desejo poderia desfazer o teste de resistência bem-sucedido de um oponente, um acerto crítico de um inimigo ou o teste de resistência fracassado de um amigo. Você pode forçar que a nova jogada seja feita com vantagem ou desvantagem, e você pode escolher se irá usar o resultado da nova jogada ou da jogada original. Você é capaz de fazer coisas além do alcance dos exemplos acima. Apresente seu desejo ao mestre o mais precisamente possível. O mestre tem grande amplitude em definir o que ocorre em tais circunstâncias. Quanto maior o desejo, maior será a possibilidade de que algo dê errado. Essa magia pode simplesmente falhar, o efeito do seu desejo pode ser apenas parcialmente atendido, ou você pode sofrer consequências imprevistas como resultado da forma que você formulou o desejo. Por exemplo, desejar que um vilão esteja morto pode impulsionar você para um período no tempo em que o vilão não esteja mais vivo, efetivamente removendo você do jogo. Similarmente, desejar um item mágico lendário ou um artefato poderia instantaneamente transportar você para a presença do dono atual do item. O estresse da conjuração dessa magia para produzir qualquer efeito diferente de copiar outra magia enfraquece você. Após enfrentar esse estresse, a cada vez que você conjurar uma magia, antes de terminar um descanso longo, você sofrerá um D10 de dano necrótico por nível da magia. Esse dano não pode ser reduzido ou prevenido de forma alguma. Além disso, sua força cai para 3, se ela já não for 3 ou inferior, por 2d4 dias. Para cada dia desses que você permanecer descansando e não fizer nada além de atividades leves, seu tempo de recuperação é reduzido em 2 dias. E finalmente, existe 33% de chance de você se tornar incapaz de conjurar desejo novamente, se sofrer esse estresse. O próprio texto da magia já diz que ela é a mais poderosa. Mas existem outras magias muito poderosas nesse nível. Acontece que a magia desejo pode ser usada para fazer coisas que nenhuma magia poderia. Então não há comparação em questão de potencial, mas ela vem com um preço e alguns riscos. Então use com moderação. E aí, gostou do vídeo? Então lembra de curtir e deixar aqui o seu comentário. E faz só mais uma coisinha. Compartilha com geral que você conhece que gosta de RPG. Assim você me ajuda muito aqui no canal. Falou e até o próximo vídeo.